E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Olha, um tema super gostoso para começar a semana. Os segredos das parábolas de Jesus. Há 2000 anos as pessoas estão lendo as parábolas, né, gente? Agora, o que elas nos ensinam? Qual é a reflexão que podemos fazer ligando os valores das parábolas e os valores do século XXI? Religiões diferentes interpretam as parábolas de forma diferente, há divergências. E outra coisa, gente, atualmente as pessoas estão buscando, né, uma relação mais próxima e maior com Deus. Mas que Deus é esse, hein? Será que cada um de nós pode ter a própria crença? Só para você começar pensando, tá bom? Então, se você compartilhar com a gente, esse programa vai ficar muito melhor. É ou não é? E tem presente também. Mas falando das parábolas, né? Qual é a sua preferida, hein? Às vezes as pessoas têm qual é a que fez diferença na sua vida, ou você não conhece, vai ser bom você ler as parábolas, que elas são super interessantes. Inclusive, nós nos inspiramos para gravar esse programa por conta desse livro aqui, acabou de ser lançado, né, Haroldo? Parábolas de Jesus, texto e contexto. Depois a gente vai explicar por que esse colar de pérolas aqui. E ele faz um estudo muito profundo e um livro muito gostoso, não só para teólogos, mas para todo mundo, para nós. Eu não sei, assim, mas todo mundo, né, é acessível, né, para todos demais, lerem, né? Todo mundo vai entender, ou seja, é muito legal. E nós temos 6 livros, meia dúzia para dar de presente para você, e você sabe que o presente é só pelo telefone 3209-0021, 3209-0021, liga. Agora, se você quiser falar com a gente também, mandar recado para os nossos convidados, tem o brgerais@redminas.mg.gov.br, o meu blog, robertazampetti.com.br, ou pelo Twitter, twitter.com/brgerais. Então, gente, eu vou começar com o Haroldo, só por conta do livro dele, tá? Me conta, Haroldo, quando é que você resolveu fazer esse livro? Qual é o significado desse colar de pérolas, né? Beto, foi uma coisa assim, muito curiosa. A inspiração de escrever esse livro, eu assisti um programa sobre vinho. E a pessoa, o sommelier, um especialista, falava que o vinho, para que você entenda o vinho, você tem que desenvolver sensibilidades. Sensibilidade ao aroma, ao sabor, ao tipo de uva, à cor, à embalagem. E eu me encantei com aquilo e levei a metáfora para as parábolas. Que as parábolas também têm uma coisa maravilhosa, mas você precisa desenvolver algumas sensibilidades para que esse sabor possa ser experimentado. Então eu resolvi escrever o livro, não como um livro de técnica, eu fugi de técnica, fugi de terminologia acadêmica e quis mostrar para as pessoas que você tem que direcionar o olhar para alguns aspectos que são importantes. Aí você vai conseguir extrair as pérolas de espiritualidade, de religiosidade que estão nas parábolas. Opa, então nós vamos destrinchar, já anotei aqui para não esquecer. Quais são as sensibilidades que a gente precisa de ter e quais são os aspectos que a gente não pode deixar de aprofundar. Porque, Aila, você é professora de Bíblia. Sim, ela é freira, gente. Olha que graça. E você fala da questão da profundidade das parábolas, né? Nós damos conta de entender as parábolas direitinho, porque eu sinto o seguinte, que às vezes você vai em cada religião, né? Aqui nós temos representantes de 3, né? Às vezes tem algum tipo de interpretação diferente. Essas interpretações, quer dizer, elas mudam o sentido ou não? Bem, podem mudar ou não, né? Sim. Tem elementos nas parábolas que são bem abertos e como é uma narrativa, então tem elementos que o sentido fica aberto e pode se dar não só religiões, denominações diferentes, mas também ao longo da história, ao longo das épocas, se pode dar interpretações diferentes. O sentido das parábolas permanece aberto em alguns elementos. Mas a parábola, ela depende muito de quem a contou. Então, a parábola contada por Jesus tem que
sempre reportar a vida de Jesus. Então, mesmo com as religiões diferentes, quando uma pessoa lê a parábola de Jesus, ela tem que saber que Jesus é que dá o tom da interpretação. Tem situações que permanecem abertas, que se pode acrescentar muitas outras coisas, mas algumas coisas são iguais. Aí depois nós vamos falar isso também. Agora, pastor, o que são as parábolas, hein? Para quem não sabe. As parábolas são histórias contadas com objetivos bem definidos, né? Jesus normalmente ele usa desse recurso para comunicar com o público, o ouvinte, né? E falar a verdade do reino de Deus, falar de perdão, falar de arrependimento, de reconciliação. Então Jesus usa as parábolas como um recurso. Histórias do dia a dia, as pessoas estavam bem familiarizadas, né? Para falar sobre o que Deus espera da humanidade, de certa forma. Opa, depois nós vamos falar também, quer dizer, passado 2000 anos, né, mais de 2000 anos, né, como é que estão esses ensinamentos, né, de Jesus e como é que nós, cristãos, estamos vivenciando isso hoje. Mas vamos assistir, gente, um trechinho da parábola Bom Samaritano, que é justamente essa parábola que está nesse livro. São quantas parábolas, hein, Na Haroldo? verdade, esse é um livro introdutório ensinando como que se olha para as parábolas, como que interpreta as parábolas. E no 7º capítulo eu dei um tiragosto, um aperitivo. Ah, agora... Porque depois a gente tem um projeto de escrever um livro para cada parábola. Que interessante. Aí nós vamos aprofundar mais, trazer mais elementos. Inclusive, você falou que está na internet. As pessoas é que vão votar quais são Elas as que vão parábolas. votar. O que ela quer primeiro, qual livro que ela quer que saia primeiro. Ah, depois nós vamos colocar no ar o seu site para as pessoas votarem. Mas, bom, então você deu aqui um pouquinho, você falou um pouquinho da parábola do Bom Samaritano. Isso, para mostrar assim, nos 6 capítulos anteriores, para que serve tudo isso que eu falei nos capítulos anteriores? Então eu fui juntando os ingredientes e no 7º capítulo a gente foi para a cozinha e fizemos o prato. Ai, que coisa linda. Então vamos assistir um trechinho. Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Pois é, a gente só deu também um trechinho. Conta, conta. Pois é, Roberto, por isso que o livro chama Texto e Contexto. Puxando um gancho aqui no que a irmã Aila disse, se você pegar uma placa de silêncio e jogar ela na rua aqui, de Belo Horizonte, o que ela significa? Nada. Se você pega essa placa e coloca num corredor de um hospital, ela já passa a significar algo. Isso. É o contexto que diz. Então, o que a Aila estava dizendo é exatamente a gente mostra isso. As parábolas são contadas num contexto. E é preciso conhecer o contexto. Do Bom Samaritano, vamos começar lá, só para a gente ver, que bacana isso. Jesus está conversando com prostitutas, com publicanos. Os religiosos vêm, olham ele conversando e falam, que estranho. Porque a ideia deles era que se alguém puro conversasse com um impuro, você se tornava impuro. E Jesus queria ensinar que quando alguém puro conversa com o impuro se torna puro. Aí ele conta as 3 parábolas. Da moeda perdida, da ovelha perdida e do bom samaritano. Conta, então, esse contexto, é importante a gente perceber esse contexto das parábolas, né? Porque quando a gente interpreta elas dentro desse contexto, é que eu estou confundindo, é do filho pródigo, né? Eu confundi. É a do filho pródigo que está nessa sequência. Nessa sequência. A do bom samaritano, por exemplo. Olha que bonito isso, está no livro também. A do bom samaritano, Jesus chega para os discípulos e fala assim, preciso fazer uma viagem para Jerusalém. Era a viagem da Páscoa em que ele seria crucificado. E aí João e Tiago falam, então nós vamos conseguir hospedagem para você.
vão até uma aldeia samaritana, que eles estavam passando por Samaria, e ninguém dá hospedagem para eles. Porque os judeus samaritanos eram inimigos. O João volta e fala assim, mestre, faz descer fogo do céu, quer que a gente desça fogo do céu para matar todos os samaritanos? Aí ele diz assim, o Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar vidas. E eles continuam a viagem. Quando chega um doutor da lei e conversa com Jesus, ele conta a parábola do bom samaritano. Olha como é que o contexto faz diferença nisso. Porque, ao mesmo tempo, ele dá uma lição para o doutor da lei e para os apóstolos que estavam com raiva dos samaritanos. Aí eu queria acrescentar uma coisa, que havia uma lenda antiga que para proteger o viajante, porque não havia polícia, não havia... Então, a pessoa que viajava, ela ficava à mercê, tanto das feras quanto dos bandidos. Então, era obrigação de alguém da cidade a hospedar aquela pessoa que estava viajando. E a lenda antiga dizia que os deuses se disfarçavam de seres humanos e pediam hospedagem. E se a pessoa não desse hospedagem, descia fogo do céu. Deus fazia descer fogo do céu. E se a pessoa desse hospedagem, receberia um presente, uma bênção, né? Teria um desejo realizado. Então, as sociedades antigas aderiram a essa lenda, que era muito comum na época, e toda sociedade tinha isso de hospedar. E quando os samaritanos não hospedaram Jesus e os apóstolos, eles foram cruéis. Entendeu? Então, às vezes a gente lê isso e a gente não vê que a cultura dos samaritanos diz, eles são judeus, são nossos adversários. Então, nós não vamos hospedá-los. Isso foi uma crueldade tamanha. Então, os discípulos de Jesus estão dentro dos limites do seu grupo, não é? Os samaritanos que não hospedaram estão dentro dos limites do seu grupo, mas teve um samaritano que ajudou na parábola, quer dizer, ele ultrapassou os limites culturais e religiosos, porque aí nesse pequeno trecho que a gente viu, mostra a pessoa que está caída, ela tem um pouco de veste. Mas na Bíblia mesmo, tiraram tudo. E esse termo quer dizer, tiraram tudo mesmo, ele ficou desnudo. Então, como as pessoas se reconheciam pelas vestes, a classe social e a etnia, quer dizer, o samaritano poderia estar ajudando um judeu ou um bandido. Então, ele ultrapassou os limites culturais e religiosos. Isso que você está falando, dessa questão de ultrapassar os limites culturais e religiosos, né? Como é que é hoje, né, como é que a gente pode falar, essa interreligiosidade, não sei. Diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso. Como é que fica essa questão? Olha, você buscando esse exemplo nessa parábola do bom samaritano, né? O Haroldo, quando ele proporcionou o pano de fundo que ocasionou a parábola, é interessante que a discussão inicia com o mestre da lei justamente sobre o maior mandamento, né? Como colocar em prática o maior mandamento, qual é o maior mandamento? E Jesus vai responder sobre o maior mandamento utilizando a parábola como instrumental para isso, né? E interessante que a parábola ela justamente reporta essa situação, porque Jesus quis dizer com a parábola que não importa essas barreiras, essas restrições, né? Mas o maior mandamento, ele deveria ser exercitado. O maior mandamento, independente dos limites da religiosidade, as barreiras, o mandamento deveria ser cumprido. E Jesus quer mostrar, justamente para os judeus, né, que lá na comunidade samaritana, a quem eles tinham por hereges, transgressores da lei, não aceitava eles, você tem um cumprimento do maior mandamento da lei dos judeus, na verdade. Né? Então, essa parábola ela é uma reflexão importante, né,